been reading books of old, the legends and Bom dia, gente. Bom dia. Que bom, né? A gente está aqui nessa manhã de domingo, né? Um dia assim, quantos jovens poderiam estar dormindo nessa hora, estar em casa descansando, mas graças a Deus estão aqui, né? Estão aqui para rever, tirar dúvidas e fazer um bom Enem. Esse é o nosso objetivo. E também agradecer muito também ao convite, né? Também de Rodrigo, de fazer parte dessa equipe e que espero que esse seja a minha primeira participação de muitos que vão haver ainda. Ok? Então, vamos começar. Opa! E aí? Não sei se eu estou atrapalhando. O que mais cai no Enem? Em matemática. O que eu devo mais focar para fazer a prova do Enem? Bom, de 2009 até 2016 foi feito um estudo e chegou a essa estatística aqui. Então, vê só. Geometria com 26,3% das provas do Enem. Muita coisa de geometria. Muita coisa mesmo. Aritmética envolve as operações, né? 12,8%. Escala, razão, proporção. Aí está aí regra de 3, né? Funções, porcentagem, gráficos e tabelas. A gente vê aí por último, matriz, apenas 0,1%. Esse conteúdo de matriz, se vocês olharem a lista de conteúdos do Enem, não tem matriz lá para ser estudado. Então, o ano que caiu uma questão de matriz no Enem foi uma polêmica. Mas, daí para frente não caiu mais nada de matriz. Então, percentual muito baixo, a gente não deve se preocupar muito com matriz. Pois bem, baseado nessa estatística, eu elaborei o meu aulão baseado nesses percentuais que se destacam. Tá certo? Quero também já adiantar para vocês o seguinte: nós temos aqui apenas 1 hora. Então, impossível a gente ver tudo. Mas vamos aproveitar bem. Outra coisa, nessa ficha de matemática que vocês receberam, está o meu e-mail. Então, podem enviar para mim questões e dúvidas que eu responderei com o maior prazer. Ok? Combinado? Então, espero receber poucos e-mails, né? Por quê? Porque certamente ninguém vai ter muita dúvida para ter, né? Mas se tiver, não tenha cerimônia, pode mandar lá que eu respondo com o maior prazer. Professor, questão tal, fiquei com dúvida nessa questão que eu estava estudando, e aí? E a gente responde, tá bem? Agradecer também aqui especialmente aos meus alunos de Nazaré da Mata e da Escola Dom Vieira, né? Muito obrigado por ter vindo, ok? Então vamos à primeira questão. Vê só. Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de paralelepípedo retangular reto. Para vocês terem uma ideia, o que é um paralelepípedo retangular reto? Olha para uma caixa de sapato, é aquilo ali, certo? A caixinha de sorvete que você compra lá no posto, no supermercado. Internamente, a embalagem tem 10 centímetros de altura, base de 20 centímetros por 10, ou seja, essa caixa, essa embalagem, ela tem 10 centímetros de altura, 20 de comprimento e 10 de largura. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na embalagem no estado líquido. E quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado de 25%. Ou seja, vocês estudam física e sabem, todo líquido quando congela, ele aumenta de volume. Então acontece também com o sorvete. Esse líquido que é colocado na embalagem, ele vai aumentar de 25%.
ficando com a consistência cremosa. Inicialmente, colocada na embalagem, uma mistura sabor chocolate com volume de 1000 centímetros cúbicos. E após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente preenchida com sorvete, sem transbordar. O volume máximo em centímetros cúbicos da mistura sabor morango que deverá ser colocada na embalagem é... Bom, então, os textos do Enem é assim mesmo, gente. São textos longos. Então, paciência, ler com atenção é fundamental. Tá certo? Bom, o que eu preciso saber para resolver essa questão? Primeiro, é uma questão que envolve geometria espacial e porcentagem. A geometria espacial é a geometria que trata dos sólidos geométricos, quando envolve 3 dimensões, no caso do paralelepípedo. Envolve 3 dimensões, base, largura e comprimento. Então isso é uma figura espacial. Eu preciso também conhecer, para resolver essa questão, a fórmula do volume do paralelepípedo, que é bem simples. O volume de um paralelepípedo é simplesmente o produto das 3 dimensões, ou seja, largura vezes comprimento vezes altura. Aqui eu representei por A, B e C. E a figura em questão é essa: uma caixa que tem essas dimensões, 20 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Essas 3 dimensões foram dadas no problema, está lá no texto. Então, vamos calcular o volume do paralelepípedo, no caso a embalagem, vai ser 20 vezes 10 vezes 10, que vai dar 2000 centímetros cúbicos. Ok? Então, essa informação sobre porcentagem. Porcentagem, como se fala de aumento, nós vamos ter que ter aí um fator de atualização. O que é o fator de atualização em porcentagem? Fator de atualização é o inteiro que você já tem, no caso, os 1000 centímetros cúbicos de chocolate, mais 25% que será aumentado. Ou seja, 25% eu posso escrever 25 sobre 100 e 25 sobre 100 eu posso dizer que é 0,25. Ok? São as 3 formas da gente representar uma porcentagem. Tá bom? Então, 0,25 é o volume que vai aumentar. Esse volume que vai aumentar, eu vou somar com o inteiro, o todo. Qual é o todo? 1000 centímetros cúbicos. E isso corresponde a quantos por cento? Corresponde a 100% do volume de sorvete. E 100% é igual a 1, porque é 100 sobre 100. Então nós temos isso aqui. 1 mais 0,25. O que nos dá o fator de atualização. O fator de atualização, 1,25. Então, esse é o valor que deve ser multiplicado pelo volume de sorvete, e aí você já ter o final do que colocou na caixa, mais os 25%. Dúvida, gente? Alguma pergunta no momento? Então, vamos prosseguir. Então, assim nós temos 1000, que é o volume de chocolate, a primeira parte do sorvete, multiplicado pelo fator de atualização, 1,25, que vai nos dar 1.250 centímetros cúbicos de sorvete. Então, aquela primeira mistura, quando for colocada no pote, na embalagem, que congelar,
ela vai ficar com 1.250 centímetros cúbicos, ok? Pois bem, se a embalagem tem 2.000 centímetros cúbicos, o que é que falta para completar a caixa? Se eu já tenho 1.250. Alternativa? Errou. Olha a pegadinha do Enem. Olha a pegadinha do Enem. A caixa tem 2.000 centímetros cúbicos. Aí você, 1.250. Ah, então falta 750. Então vamos marcar a letra D. Cuidado. Por quê? Esse restante que está faltando para completar a caixa, 750 centímetros cúbicos, também vai ser congelado. E quando ele congela, ele também vai ter um aumento de 25%. Então, se eu coloco 750 ml na caixa, o que é que vai acontecer? Vai transbordar, não é isso? Pois bem, então, mesma continha que nós fizemos anterior, a gente vai fazer agora também com 750 ml. Então, vê só. Essa continha a gente já fez. E aí, nós temos o volume de morango, que por enquanto eu não sei quanto é, que não é os 750, é isso. O volume de morango multiplicado pelo fator de atualização, mesma coisinha aqui do outro, multiplicado pelo fator de atualização, vai gerar 750 ml, que é justamente o que falta para completar a caixa. E aí vem aquela velha história. Tudo que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Então, como eu quero saber o volume de morango, 1,25 passa dividindo. Então, 750 dividido por 1,25, a gente encontra o quê? 600 centímetros cúbicos. E confirma a letra C. Beleza? Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa questão? Seja à vontade. Tá? Então vamos prosseguir. Segunda questão. Uma questão que tem gráfico. Então aí vai fazer uma leitura de gráfico. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou concurso. Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias: via correios, juntando embalagem, recortando, código de barra, etc. Via internet, cadastrando-se no site da empresa, marca, promotora. Via mídias sociais, que vocês conhecem muito bem. Via SMS, mensagem por celular, ou rádio ou TV, ok? Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando uma categoria nas classes A e B e uma categoria nas classes C e D, ou seja, das 4 classes ela vai resumir em 2 classes, A, B e C, D. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria, de acordo com o resultado da pesquisa, para atingir o maior número de consumidores das classes A, B e C, D, a empresa deve realizar a promoção respectivamente via, aí tem as opções, correios e SMS, internet, correios, internet e internet, internet e mídias sociais, rádio, TV e rádio TV. Pode acontecer as duas, né? Coincidir nas 2 classes. Então, olhando para o gráfico, nas classes AB, o que é que mais aparece? Internet. Será? Conferindo? Ok. 40%. Né? E na classe C e D, o que é que mais aparece? Correios. Difícil essa questão? Não.
questão muito simples, basta saber analisar um gráfico, né? Olhar para o gráfico e ver os percentuais que são apresentados. Dessa forma, a gente conclui que a letra B, internet e correios, são os dois, de acordo com a pesquisa, são as duas mídias que o pessoal mais usa nesse tipo de promoção. Tudo bem? Então, a terceira questão é um joguinho, né? Chamada de matemática recreativa. Tá certo? Então, no contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. Não é um baralho comum. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta a da mesa e a segunda carta uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema apresentado. Então, entenderam como é o jogo? Uma carta na mesa, virada para cima, está lá o seu valor, e o jogador recebe 9 cartas. Então, o objetivo do jogo é formar um par, sendo a carta da mão com a carta que está na mesa. Então, ganha o jogo aquele que formar a maior quantidade de pares. Entendido? Então, a carta que está na mesa, qual é o valor dessa carta? Dá para ver aí? 6 sobre 8. E se eu virar essa carta? Ela fica 8 sobre 9. Olha, gente, essa questão foi uma polêmica no Enem. Essa questão foi uma polêmica no Enem porque ela deixa brecha para essas duas condições. 6 sobre 8 ou 9 sobre 8. E o texto não esclarece isso aí. Então, julga-se que a carta seja 6 sobre 8 pela posição que ela está apresentando. Mas uma carta de baralho você pode virar. Então, é uma questão fácil de ser contestada. Mas tudo bem. De acordo com o gabarito do Enem, essa carta ela é considerada ela é considerada 6 sobre 8, tá certo? É uma questão que envolve fração e também porcentagem. Duas coisas que caminham juntinho. Fração e porcentagem a gente já viu em alguma questão anterior. Muito bem. Se eu pego a carta 6 sobre 8, 6 sobre 8, aquela velha simplificação e aquela velha pergunta: professor, é obrigado a simplificar? Todo aluno fez essa pergunta ao professor de matemática, não já? Professor, é obrigado a simplificar? É, gente. Tem que simplificar, tem que saber simplificar. Se não chega no Enem, ó, se você não sabe simplificar, se você não tem o hábito de simplificar, você não responde a questão. Então, 6 sobre 8, simplificando, é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 0 e de 1. Porque se dividir por 1, dá o mesmo. E divisão por 0 não existe. Então, 6 sobre 8, eu tenho uma fração 3 sobre 4. O que já me dá uma carta que eu estou na minha mão. Então, com a carta 3 sobre 4, eu já posso fazer um par com 6 sobre 8. Então, já tem um par de cartas aí. 3 sobre 4. Quando você divide 3 por 4, ou 6 por 8, você vai encontrar o quê? 0,75. 3 quartos equivale a 0,75. Então eu já tenho outro
par de cartas. Percebe lá, na mão? As cartas que estão na mão e com a mesa, já tem outro par de cartas. Ok? E 0,75, hoje nós já falamos, escrito em forma de porcentagem, é igual a quanto? 75%. Então isso já me dá a terceira carta. Então com 6 sobre 8, eu tenho essas três opções. 3 sobre 4, 0,75 e 75%. Ou seja, quantos pares de carta eu posso formar? 3 pares de carta. Eis a resposta. Ok? Letra E. Tudo bem? Está apressado? Posso pisar no freio ou posso acelerar? Posso acelerar? Muito bem. Fabíola disse que pode acelerar. Então vamos lá. Vamos agora para a quarta questão. Questão também simples. Vocês perceberam, pela estatística que eu mostrei, que as questões de geometria, porcentagem, proporção, escala, né, não são questões difíceis do Enem, são questões fáceis. E não se surpreenda não, porque o Enem repete muito, certo? Repete muito. Então, essa questão, nós temos aí, para economizar água, para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Número estranho, né? Você vai consumir 0,08 metros cúbicos de água. Então, para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros, olha aí, o dado que nós temos ali está em que unidade? O que foi dado 0,08 metros. E a pergunta é litros. Cuidado com isso aí, gente. Você não pode trabalhar uma situação utilizando unidades de medidas diferentes. Ok? Tem a ver com a conversão. Então, nós temos as alternativas: 16 litros, 800 litros, 1.600 litros, 8.000 litros ou 16.000 litros. Então, como eu falei, muito cuidado com essa questão de unidade. Então, metros cúbicos em litros, eu tenho que deixar numa única unidade. Claro que eu vou optar para deixar em litros, porque a questão está pedindo em litros. Certo? Então, como converter metros cúbicos para litro? Essa é uma questão de proporção, né? Que é, quanto mais gente, mais água, quanto menos gente, menos água, e assim vai. Né? Na mesma razão. Então, 0,08 metros cúbicos equivale a 80 litros. Converter metros cúbicos para litro é só multiplicar por 1.000, gente. Porque a proporção é a seguinte: 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Aquela caixinha d'água que tem lá na sua casa, hoje não, que é mais aquelas caixas cilíndricas, mas aquelas caixinhas antigamente, a famosa caixinha de Brasilite, que era 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Então ali dentro tinha capacidade para 1.000 litros de água, ou seja, 1 vezes 1 e vezes 1, 1 metro cúbico, ok? Ora, o consumo diário são 10 pessoas. Cada pessoa vai consumir 80 litros, de acordo com o enunciado. Se cada pessoa consome 80 litros, e nessa casa tem 10 pessoas, uma continha bem simples de fazer, ou não? Então 10 vezes 80 vai dar 800 litros. Mais uma pegadinha.
do Enem. 800 litros aparece ali, ó, a letra D. Então, cuidado, gente. Você tem que ler direitinho a questão, né? Se for possível, ler 2, 3, 4 vezes. Então, 10 pessoas, cada uma consumindo 80 litros d'água, nós vamos ter 800 litros consumidos por dia. Só que, além das 10 pessoas, isso é o consumo diário. Como eu tenho 10 dias, né, consumindo 800 litros em cada dia, se eu tenho 10 dias, então nós temos aí, aliás, perdão, falei 20, pode, valeu aí, gente. 20 dias, então nós temos aí 20 vezes 800, 16 mil litros d'água por dia. Ok? Então, o meu reservatório tem que ser construído nessas dimensões, certo? E a quinta questão: alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Até para nós, seres humanos, né? Se você levar um bebezinho para o pediatra, ele... Quantos quilos tem? Então vai tomar tantas doses. Passou disso, vai aumentar. Não é isso? Então, a questão envolve um felino e diz o seguinte: para esse felino foi receitado 250 miligramas por metro quadrado e ele pesa 3 quilos. Ele tem uma massa corporal de 3 quilos. E a questão diz o seguinte: a dosagem diária deve ser de 250 miligramas por metro quadrado de superfície corporal. E o felino pesa 3 quilos. Cuidado, gente. Massa corporal e superfície corporal são coisas diferentes. É como se eu pedisse para você aqui, te dou uma caixa d'água e pergunto para você, qual é a capacidade dessa caixa? E quanto eu gastei de tijolo para fazer essa caixa? Então, eu tenho aí volume e tenho área. Aqui eu tenho a superfície corporal e a massa corporal. Então, um é peso e outro, entre aspas, vamos dizer assim, é o tamanho da pele, o tamanho do animal. Ou seja, eu tenho uma superfície corporal um pouco maior, né, que vocês, é verdade? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Pois bem, então, como eu vou fazer essa relação? Claro, existe uma tabela, certamente os veterinários devem ter essa tabela, que diz o seguinte: para uma massa de 1 kg, a área é de 1 metro quadrado. Aliás, perdão, 0,1 metros quadrados. Para a massa de 2 kg, a área é de 0,159 e assim por diante. No nosso caso, o nosso felino, ele tem... Qual é o peso do nosso felino? Qual é a massa do nosso felino? 3 quilos. Portanto, a gente vai usar uma área de 0,208. Está apresentado na tabela. E o nosso felino tem 3 quilos. Então, a área desse felino é de 0,208 metros quadrados. Sendo assim, a famosa regra de 3, a famosa proporção, né? A gente vai trabalhar com aritmética, que vai trabalhar com as 4 operações, e vai trabalhar também proporção nessa questão. E a regra de 3, alunos do primeiro ano que estão aqui, né, estão estudando isso agora. Então, ó, o felino tem 3 kg de massa e sua área corporal é 0,208 metros quadrados. E como a questão diz, 250 miligramas por metro quadrado. Ou seja, se eu tenho 1 metro quadrado, a dose será de 250 gramas. E aí a gente tem essa relação.
para uma área de 1 metro quadrado, 250 miligramas. E para a área em questão, 0,208. Qual será a minha dosagem? Uma regra de 3, simples e direta, né? É uma questão aí diretamente proporcional. Multiplica produto dos meios pelo produto dos extremos, aquela famosa xuxinha, né? Multiplica cruzando, e a gente encontra essa relação aí. 1 vezes x e 0,208 vezes 250. Meio pelos extremos, a gente chega a essa situação. 1 vezes x igual a 250 vezes 0,208, o que nos dá 52 miligramas. Ok? Questão direta, né? Simples, é só pensar na proporção. Lembrou de proporção? Sempre vai envolver duas ou mais grandezas, né? Uma aumenta, a outra diminui, as duas aumentam, as duas diminuem, tá? Outra coisa, devido ao nosso tempo, não se preocupe em anotar agora, já estou passando rápido. Esse material também vai estar disponível para vocês. Eu não sei se é através da organização, mas pelo menos no meu e-mail que solicitar, terá. Tá certo? Então é só, o e-mail está na fichinha aí, é só mandar que eu também envio o material para vocês. A questão 6. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água, uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deverá ingerir um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam o exame. Entenderam o problema? Então, a paciente vai ter que tomar água antes do exame, num período de 10 horas. Tá certo? E a recomendação é que ela vai tomar um copo de água a cada meia hora. Esse copo tem a capacidade de 150 mililitros. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos, ou seja, a garrafa 1 com capacidade de 0,15 litros, a garrafa 2 com capacidade de 0,30 litros, a garrafa 3 com capacidade de 0,75 litros, a garrafa 4 com 1,5 litro e a garrafa 3 com 3 litros. E ela, para não comprar água de mais ou água de menos, né, a paciente decidiu comprar 2 garrafas. É importante se deter nisso também, viu, gente? Essas informações pequenininhas, ficar ligado nisso aí. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, ou seja, ela não vai comprar uma garrafa 1 e uma garrafa 2. Ou ela compra 2 garrafas 1, 2 garrafas 2, mas não vai comprar garrafa de 2 tipos. Então, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame, qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? Primeira pergunta. Se ela vai tomar, como diz lá em cima, um copo de 150 mililitros a cada meia hora, isso durante 10 horas. Em 10 horas, ela vai tomar quantos copos d'água? 20. Uma questão de operações numéricas, né? Então, se um copo de água a cada meia hora, equivale a 2 copos de água em 1 hora. Se são 10 horas, 2 vezes 10, vai dar um total de 20 copos de água nas 10 horas. Então, qual é a capacidade do copo? 150 ml. Outra questão é que eu já falei aqui também, ó. Litros, a garrafa está em litro e o copinho ml, né? Então, o volume
de água que a paciente vai tomar é de 3.000 ml. Por quê? Se ela vai tomar 20 copinhos d'água, cada copinho tem 150 ml, multiplicando aí, quantia bem básica, né? Então, ela tem 3.000 ml de água. Mas as garrafas estão em litro. Aí vem a necessidade, mais uma vez, de fazer a conversão de ml para litros. E aí a gente tem a relação. 1.000 ml equivale a 1 litro. Certo? 1.000 ml equivale a 1 litro de água. Então, 3.000 ml nos dá 3 litros d'água. Envolve aí proporção também. Né? Se 1.000 ml equivale a 1 litro, 3.000 ml, ninguém tem dúvida nessa quantia, né? Pois bem, se, aquilo que eu falei para vocês, olha lá, se ela vai ter que comprar 2 garrafas, ela vai consumir 3 litros de água. Ela vai consumir 3 litros de água. E tem que comprar 2 garrafas, então eu vou dividir 3.000 por 2. Simples assim. Tá certo? E aí, qual é a garrafa que eu vou comprar? A garrafa número 4. Ok? Que aí ela não vai desperdiçar água e nem vai faltar. Só que o médico recomendou. Beleza? Estou com sono? Está chata a aula? Não? Posso continuar? Então vamos lá. Se quiser eu paro. A questão 7, mais uma questão de geometria. Tá? O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. A gente tem aqui na plateia um senhor respeitável, mestre de obra, né? E aí está falando tanto de construção aqui, não é isso? Então, vamos lá. Muito bem. Então, veja, são 3 setores circulares. O que é um setor circular? Setor circular é uma fatia, no sentido bem popular, uma fatia de pizza. Aquela fatiazinha gostosa, né? Mussarela, bacon, ai, delícia. Então, o setor circular é uma fatia de pizza. E aí nós temos 3 setores circulares. Esse é o formato da piscina. O ângulo de cada setor, que é chamado ângulo central, é de 60 graus. E o raio é o que nós estamos querendo saber. Então, o raio é o quê? O raio é a distância entre o centro da circunferência até a sua borda. Certo? Isso é o raio. Ok? Pois bem, o parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões de 50 metros por 24 metros. Piscina retangular, digamos assim, muita gente diz assim, lá em casa tem uma mesa que é quadrada. Aí a gente chega na casa desse cidadão, aí está uma mesa comprida, né? Então ali na verdade é um retângulo, né? Mas a gente tem mania de dizer que é um quadrado. Então, quadrado é um retângulo que tem 4 lados iguais. O retângulo pode ser um quadrado? Pode. Mas nem todo retângulo é quadrado. Quando você tem uma dimensão maior do que a outra, não é um quadrado. Então, a piscina retangular de 50 por 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina já existente. Entenderam que nós estamos trabalhando com 2 figuras aí? Primeiro, a piscina que vai ser construída, que são os 3 setores aí. E depois uma piscina já existente, que é um retângulo.
E essa nova piscina tem que ter área, cuidado para não confundir volume com área, né? Então, essa nova piscina deve ter uma área menor do que a piscina já existente. Então, considere 3,0 como uma aproximação para π. A gente sabe que π é um número irracional, que é o resultado do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, que gera esse número 3,14 e uma porrada de número aí pela frente. Tá certo? Esse número, ele é irracional, e a divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro é essa constante. É uma razão que tem como valor 3,14 e mais alguma coisa. Tá certo? E em alguns problemas, para a questão de ajuste de continha, ele diz que esse π está valendo apenas 3. Muito bem. O maior valor possível para R em metros deverá ser. Então, primeira dúvida. Se essa piscina que eu vou construir deve ter uma área menor do que a piscina já existente, o que eu devo saber primeiro aí? A área da piscina já existente. E eu tenho esses dados? Tenho. A piscina já existente tem 50 metros por 24 metros. Então eu posso muito bem calcular a área dessa piscina. Como se calcula a área de um retângulo? A famosa base vezes altura. Mas se está no chão, a gente fala comprimento vezes largura. Se eu quero calcular a área desse salão, eu vou medir quanto tem aqui de largura e quanto tem de comprimento e multiplico as duas medidas, os dois valores. Então a área da piscina existente é de 1.200 metros quadrados. Ou seja, a área que eu vou construir tem que ser menor do que 1.200 metros quadrados. Muito bem. Se a gente analisar os 3 setores, cada setor tem um ângulo central de 60 graus. Se eu juntar esses 3 setores, 60 mais 60 mais 60 vai dar um ângulo de quanto? 180 graus. E 180 em relação à circunferência, que vale 360 graus, representa o quê? Metade da circunferência. Então, se eu pegar esses 3 setores que estão aí e arrumar em uma posição diferente, se eu deixar assim, nós temos a metade da circunferência. Então, os 3 setores, se você mexer com ele lá, a gente vai ter uma figura daquele tipo, semelhante àquele tipo ali. Pois bem, o que é que eu preciso saber também para resolver essa questão? Eu preciso conhecer a área, a fórmula da área de um círculo. Como se calcula a área de um círculo? Π vezes R ao quadrado. Bem simplesinha. Então, eu preciso conhecer a área de um círculo, que é π R ao quadrado. Mas aí eu tenho um círculo inteiro? Eu só tenho a metade. Então, eu vou pegar π R ao quadrado, dividir por 2. Fazer a substituição de π por quanto? Por 3. E dizer que esse valor tem que ser menor do que 1.200 metros quadrados. Ou seja, 3R ao quadrado dividido por 2 tem que ser menor do que 1.200 metros quadrados. É o que a questão está pedindo. Que o R, né, desse círculo aí mostre uma área que seja menor do que 1.200 metros quadrados. Muito bem. Novamente aí, né, cruzando aí meio pelos extremos, 3R ao quadrado menor, 2 multiplica lá 1.200, né? Faz uma xuxinha aí, né? Multiplica, e temos aí 3R ao quadrado menor do que 2.400. O 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, R ao quadrado será menor do que 2.400 dividido por 3, que dá quanto? 800. Agora, no Enem, é permitido usar a calculadora? Não. Né? Não é permitido. Como é que eu vou encontrar um número que é elevado ao quadrado
que seja menor do que 800. É uma continha simples. Pelas alternativas, 16, 28, 29, 31, 40. Ora, e todo mundo sabe fazer, sem precisar de calculadora, que 30 ao quadrado é quanto? 30 ao quadrado dá 900. 3 vezes 3, 9, 900. Então eu já sei que 30 não é. E nem tampouco 31, nem 49. 16 é muito pouco. 16 é muito pouco. Então resta a opção B e a opção C. Então o que fazer? Eu testo as duas. Eu faço 29 ao quadrado e faço 28 ao quadrado. Se você seguir a sequência, A, B, você vai matar na hora. Então 28 ao quadrado e 29 ao quadrado, você vai perceber que 29 ao quadrado vai ser maior do que 800. Vai dar 800 e alguma coisa. É só fazer 28, 29 vezes 29, continha bem simples, não precisa de calculadora para fazer isso. E aí a gente percebe que R vai ser menor do que 28,2. Como ele diz lá em cima, que R deve ser um número natural. O que é um número natural? É um número inteiro. São os primeiros números que surgiram na vida do homem. Surgiram naturalmente na sua vida. Daí ele ser chamado de número natural. Então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, são números que a gente não precisa nem estar na escola para aprender isso aí. Muitos anos depois foi que surgiu o zero, que tem toda uma história bonita aí, se vocês podem pesquisar depois. Ok? Então, alternativa, letra B. Das questões que nós resolvemos até agora, essa foi a mais trabalhosa. É mais uma questão assim, acadêmica, mais de conhecimento mesmo. Ou seja, numa questão como essa, se você não conhece as fórmulas, você certamente não faria essa questão. Mas, assim, o Enem não é sempre assim. De 45 questões, garanto para vocês que você vai fazer numa boa, né? Claro, tem que estudar. E vamos lá para a questão 8, uma questão de função. Olha, gente, função vai cair sempre no Enem. Sempre. Não tem perdão, tem que estudar mesmo função. Certo? Aí veja a questão. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Mais do que ninguém, esses planos vocês conhecem todos, né? Falou em celular, né? Então, até 100 ligações, eu vou pagar quanto por mês? R$12. Vai ter variação de preço? Até 100 ligações? Não. Em uma função, quando não existe variação, essa função é chamada de função constante. A reta dessa função é uma reta paralela ao eixo X, ou então ao eixo que fica na posição horizontal. Ela nem aumenta e nem diminui, é uma constante. Então, até 100 ligações não tem variação. Opa! Deixa eu voltar aqui e tem que ler o resto da questão ainda. Muito bem. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 100ª até a 300. Ou seja, vamos ver uma continha bem rapidinha aqui. Se eu faço 110 ligações ao mês, eu vou pagar quanto? R$101. Olha, até 100 ligações eu pago quanto? R$12. Se eu faço 110 ligações, eu estou excedendo quantas ligações?
Eu estou recebendo 10 ligações. E por essas ligações eu pago quanto? 10 centavos. Então 10 ligações vai dar quanto? R$1. Com os 12, 13. Ah, foi? Perdão. Tá? Então vamos lá. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor mensal de R$32. Aí a gente volta novamente para a questão, para a função constante. De que 300 ligações até 500 ligações, você vai pagar somente R$32. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é... Então nós temos 5 gráficos que apresentam 5 situações. O eixo horizontal apresenta o número de ligações e o vertical o valor que você vai pagar por cada ligação. Então você vai ter aí o seguinte, uma questão de função, e vamos construir a nossa tabelinha e vamos construir o nosso gráfico. Primeiro, chamando de x a quantidade de ligações. Então se eu faço x menor ou igual a 100, ou seja, se eu faço até 100 ligações, eu vou pagar quanto? R$12. Então, tá aí, vou pagar R$12. Vai ter variação no gráfico dessa função? Não. Então, se eu não faço ligação nenhuma, eu pago 12. Se eu faço até 100 ligações, eu também pago 12. E aí a gente tem esse gráfico aí, ó. Ok? Para 0, 12, para 100 também 12. Uma reta paralela ao eixo do número de ligações. Só no comecinho desse gráfico, a gente já pode eliminar alguma alternativa? Já elimina. Diga aí, por favor. Letra A. Isso. Então resta quanto? Só resta agora 2 alternativas. Só resta 2 alternativas. Veja como a gente já ganhou aí chances de acertar a questão. Só no comecinho da questão. No segundo momento, se eu faço ligações maior do que 100 e menor ou igual a 300, ou seja, se essas ligações variam de 100 a 300 ligações, qual é a forma de pagamento? 10 centavos no que exceder as 100 ligações. Mas os 12 saem? Não. Então eu vou pagar 12 mais 10 centavos por cada ligação que ultrapasse as 100. Ou seja, uma continha assim, ó. Vou pagar R$12 mais 10 centavos vezes x menos 100. O que representa ali x menos 100? A quantidade de ligações que excede 100 ligações. Então estou chamando de x e estou tirando as 100 ligações iniciais. Multiplicando 0,10 por x e 0,10 por 100, a gente chega a esse resultado aqui, ó. 12 mais 0,10x menos 0,10 vezes 100 dá 10. Juntando aí os termos semelhantes, 12 menos 10 dá 2. Então a nossa função é essa, 0,10x mais 2. E aí eu faço a nossa variação. Se x for igual a 100, nós temos isso. 0,10 vezes 100, somado com 2, vai dar 12. E indo lá para o extremo, se x for igual a 300, 0,10 vezes 300 mais 2, vai dar 32. Então, quando x é 100, dá 12. Quando x é 32, perdão, quando x é 300, o valor dá 32 e nós temos esse gráfico aí. Ok? Já dá para eliminar as duas letras? Não, não dá. Então vamos agora ao terceiro item. Quando x varia de 300 até 500. Existe variação de valor a ser pago aí? Não. Se não existe variação,
O gráfico cresce? O gráfico decresce? É uma constante. Então qual é a alternativa? Parabéns, são um povo inteligente. Está aí o gráfico que a questão está pedindo. Ok? E confirmamos a alternativa B. Ok? Vamos lá. Mais uma página. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Então sonhe. Sonhe. Tenha bons sonhos e você esses sonhos serão realizados. Com certeza. Desejo sucesso de coração no Enem. Obrigado.